Fala galera, tudo beleza com vocês? Espero que todos estejam ótimos. Pessoal, seguindo, no vídeo de hoje eu vou falar sobre todos os dinossauros que apareceram no livro O Mundo Perdido, escrito por Michael Crichton, a continuação do livro do Jurassic Park. Mas antes, se inscreva no canal e não se esqueça de deixar o like para acompanhar os nossos vídeos e vamos lá! E vamos começar falando do Apatossauro. Pessoal, o Apatossauro ele aparece no livro rondando pela ilha e também aparece um bando de apatossauros mortos que tem num cemitério de dinossauros que eles encontram na ilha, mas muito possivelmente ele foi cortado do filme e foi substituído pelo Mamenksauro, e ele só foi aparecer mesmo depois do Jurassic World de 2015, ele não tinha aparecido antes. E agora vamos falar do Carnotauro, pessoal. O Carnotauro ele aparece no livro e ele possui uma habilidade muito estranha e curiosa de se camuflar. Ele é muito parecido com um camaleão, ele possui olhos de camaleão, a cor de sua pele é verde e ele consegue se camuflar. Tem uma cena no livro onde os personagens vão para tentar pedir socorro, sabe, num rádio que tem numa instalação da Indian lá abandonada, e daí os personagens sentem que algo está os observando, porém eles não enxergam, e daí eles ligam as luzes que tem nos postes. Quando eles ligam, eles percebem que tinha dois Carnotauros ali fingindo estarem camuflados na tela, na cerca de tela. Eles estavam listrados assim, ó, com a luz batendo, e daí eles só perceberam porque quando eles apagavam e acendiam a luz, os dinossauros tinham que mudar de forma, porém depois os Carnotauros abandonam o ataque. É um dinossauro bem legal que só apareceu em Jurassic World Reino Ameaçado. O próximo dinossauro, pessoal, é a Maiasaura. A Maiasaura é muito legal ela no livro porque aparecem uns ninhos lá e os vilões principais vão tentar roubar alguns ovos. Eles até conseguem, mas tirando isso, a Maiasaura não teve nenhuma outra cena que ela apareceu. Ela infelizmente não chegou a aparecer no filme, mas no livro ela está presente. O próximo dinossauro, pessoal, que na verdade ele não chega a aparecer no livro, mas ele foi citado numa lista, é o Driossauro, que era um dinossauro pequeno. Ele é citado na lista como um dinossauro verde, veloz, também ele é parecido com uma gazela, um dinossauro bem pequeno, porém ele não chegou a aparecer em si no livro. O Parasaurolofo também está presente no livro, ele apareceu no filme e é um dinossauro muito famoso. No livro ele aparece fazendo alguns barulhos, aqueles gritos que ele dá, e no filme ele também aparece. É um dinossauro que ficou muito famoso, por mais que não fosse muito popular, ele ficou super mega famoso, o Parasaurolofo, né? Com aquela famosa crista dele na cabeça, e ele também aparece no filme. Outro dinossauro que é somente citado no livro é o Ornitoleste. Ele apenas é citado, pessoal, porque tem uma cena no livro onde eles encontram na Costa Rica uma carcaça de um animal estranho que foi trazida pela correnteza. E daí é a carcaça de um dinossauro, sim. Só que daí quando o governo vai lá para investigar, eles investigam um paleontólogo lá, ele chuta que podia ser o Ornitoleste, porque era um dinossauro do tamanho de uma vaca. E o Ornitoleste ele era um dinossauro pequeno assim. Só que daí muito possivelmente esse animal seria um Carnotauro, porque ele possuía a mesma cor do Carnotauro do livro. Porém ninguém sabe ao certo se era um Ornitoleste, ele só foi apenas citado. Um dinossauro bem famoso que aparece no livro também é o Triceratops. Tem uma cena legal, pessoal, no livro que é um Triceratops que ele é caçado por um bando de Velociraptors. Só que infelizmente essa cena não foi colocada no filme. Mas no filme o Triceratops apareceu, ele foi capturado lá pela equipe da Indian e depois quando os dinossauros são soltos das gaiolas ele aparece num momento breve ali atacando, né? Só que ele não teve mais participação. O próximo da lista é o Paxcephalossauro. O Paxcephalossauro ele aparece no livro e também ele aparece no filme, sendo capturado com
com os outros dinossauros, porém no livro é legal porque aparece sempre uma manada. Os paquicefalossauros sempre andam em bandos, e daí tem uma cena que eles atacam um carro lá. Essa cena achei muito legal. Ele teve um breve destaque no filme, na cena quando ele é capturado, né? E também ele volta a aparecer no filme quando ele escapa das gaiolas, porém, tirando isso, não teve uma grande participação. O próximo da lista é o estegossauro, pessoal. O estegossauro também é outro dinossauro que ficou muito famoso. Depois do Mundo Perdido, ele apareceu em todas as continuações do filme. E no livro ele aparece também, andando pela ilha. Inclusive tem uma cena lá onde o estegossauro aparece, que ele dá de cara com a Sarah no livro. É uma cena bem legal. O estegossauro também, ele aparece no filme. Tem uma cena de ação lá com ele. E ele apareceu em todos os outros filmes da franquia. É um dinossauro bem famoso. Continuando a lista, o próximo é o Gallimimus, pessoal. O Gallimimus ele aparece no livro, correndo pela ilha de um canto pro outro, não para de correr, sempre correndo. E no filme ele apareceu na cena dos caçadores, lá quando os dinossauros estão sendo capturados, ele aparece, porém não teve tanta importância para a história, aparecendo apenas nesses breves momentos no livro e no filme. O outro animal que não aparece no livro, porém é citado, é o quagga, que é uma zebra que existiu na vida real e que foi extinta. Ela era muito rara e possuía apenas listras na parte da frente. Na parte traseira o animal não possuía listras. E isso foi o que levou a espécie à extinção, porque virou alvo de caçadores. E ele não aparece no livro, é apenas citado numa conversa de paleontologia. Mas é bem legal. O Hypsilophodon é outro dinossauro do livro, e esse é o que muitos acreditam ser também o Driossauro. Vou explicar melhor, pessoal. Porque o Driossauro, às vezes o nome Driossauro foi usado para se referir no livro ao Hypsilophodonte. Por isso que muitos acreditam que o Driossauro não esteja no livro, e sim ele só foi usado o nome dele para se referir ao Hypsilophodonte, sem precisar ficar repetindo o nome Hypsilophodonte várias vezes. Mas o Hypsilophodonte é o animal do livro, ele que está no livro, e ele não chegou a aparecer no filme, infelizmente. Os pequenos e terríveis Compsognathus também estão nesse livro. E eles aparecem no filme devorando Dita Stark numa cena lá que é um dos mercenários que foi contratado. E ele aparece no livro, rondando, correndo por aí, sempre arrumando confusão. E nesse livro esses dinossaurinhos são os responsáveis por passar uma doença em que eles estavam infectando e matando os outros dinossauros da ilha. É um dinossaurinho pequenininho, mas que dá muita dor de cabeça para os personagens. O próximo dinossauro, galera, é o Mosaurus. O Mosaurus antes, na ciência, ele era decretado como o menor dinossauro de todos. Porém, ele perdeu essa posição para outro dinossauro. No livro, se eu não me engano, ele aparece só num momento, bem no início do livro. Mas no filme ele nunca chegou a aparecer e acho que é muito improvável que ele chegue a aparecer. Mas é um dinossaurinho interessante. O penúltimo dinossauro, galera, é o famosíssimo Velociraptor. Se no primeiro livro eles eram os demônios, aqui eles são piores, pessoal, porque aqui eles fazem muito mais coisas aterrorizantes, devorando personagens, devorando os próprios filhotes, galera. Os Velociraptors aqui dão medo mesmo. E Velociraptor, vocês sabem, aparece em todos os filmes, então é claro que ele tá no filme. Agora, o último dinossauro da lista é o Tiranossauro. Vocês sabem, pessoal, o Tiranossauro ele aparece em todos os filmes e ele é o símbolo do livro, né? Porque no livro, igual no filme, aparecem 2 tiranossauros e o filhote. Eles também dão muita dor de cabeça para os personagens principais. Se a Rex no primeiro livro deu, você acha mesmo que esses 2 aqui não vão dar? O filhote também aparece, né? E não aparece só um, aparece vários filhotes. E uma coisa interessante sobre os filhotes no livro é que os filhotes possuem penas. Tem uma cena lá no ninho lá e os filhotes possuem penas. No livro, no final, os filhotes são quem devoram o Dodson, que é o vilão do livro, né? Que infelizmente não foi o vilão do segundo filme, mas aqui eles aparecem e os filhotes devoram ele.
Aí já foi aí que o Michael Crichton começou a mostrar que os filhotes de tiranossauros tinham penas. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de deixar like, se inscrever no canal e comentem para não perderem os próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!